estas coisas estavam escritas a respeito dele, e de que também isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Na narrativa, João demonstra que Jesus claramente evidenciou que ele era o Messias. E João nos apresenta duas maneiras como Jesus evidenciou que ele era o Messias. A primeira maneira é que Jesus cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. E a segunda é que Jesus realizou sinais que mostravam que ele é o Messias. Vamos explorar então esses dois pontos a partir dessa narrativa de João. Em primeiro lugar, Jesus cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Você deve estar lembrado, você que tem acompanhado a exposição do Evangelho de João desde o início, qual é o propósito do Evangelho de João, certo? João escreveu esse evangelho, foi o último dos 4 evangelhos a ser escrito, e ele escreveu esse evangelho quando ele estava na Ásia, sendo pastor na igreja de Éfeso, e escreveu esse evangelho com um propósito. E ele disse este propósito. Você está lembrado? Se não está lembrado, abra aí para João 20, 30 e 31. E você vai ver o propósito que ele escreveu este evangelho. João 20, 30 e 31, ele diz: na verdade, Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então ele diz, não foram apenas estes sinais que eu escrevi que Jesus fez. Jesus fez muitos outros. Mas eu escrevi estes para que creiais o quê? Que Jesus é o Messias, a palavra Cristo significa Messias, o ungido, o prometido de Deus, para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Messias, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Então o Evangelho foi escrito com uma finalidade de comprovar, de demonstrar, de evidenciar que Jesus é o Messias, de levar as pessoas, levar os seus leitores a crerem que Jesus é o Messias, porque se os seus leitores crescem que Jesus era o Messias, eles teriam a vida eterna. Então esse é o propósito. E João então compôs o seu evangelho em 4 partes. Uma introdução, uma espécie de prólogo, do capítulo 1, versos 1 a 18, quando ele apresenta o Messias como o verbo de Deus, como a revelação de Deus ao mundo, enviada por Deus, a pessoa que Deus escolheu para mostrar quem é Deus ao mundo. Depois, do capítulo 1, verso 19, até o capítulo 12, verso 50, João apresenta os sinais, milagres, obras sobrenaturais realizadas por Jesus. Ele selecionou 7 milagres, 7 sinais, começando com a água transformada em vinho e concluindo com a ressurreição de Lázaro. E esses sinais tinham esse propósito, apontar, evidenciar que Jesus era o Messias, o enviado de Deus para trazer a salvação. Nesta parte, então, que nós estamos tratando, está no livro dos sinais, especialmente ligada ao último sinal, ao último milagre, a ressurreição de Lázaro, que ele narra desde o capítulo 11 e narra a ressurreição, mas também os efeitos, as consequências, incluindo todo o capítulo 12 até o verso 19, que nós estamos tratando essa última parte hoje à noite.
Este sinal foi extremamente poderoso, foi ali perto de Jerusalém, na cidade de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. Este sinal, então, abalou profundamente a liderança religiosa dos judeus, e este sinal impulsionou a perseguição a Jesus, a prisão de Jesus e a morte do Senhor Jesus Cristo. João nos conta, após narrar o sinal, nos fala da unção de Jesus por Maria, irmã de Lázaro, mostrando então que ela estava antecipando-se ao sepultamento, e com isso João está mostrando como aquele milagre que trouxe vida a um homem, traria a morte ao Senhor Jesus Cristo, traria a morte do Senhor Jesus Cristo. E agora ele nos narra a entrada triunfal. E aqui nós temos que diz no dia seguinte. Dia seguinte a quê? Se é seguinte a alguma coisa? Não é verdade? Então aí tente trabalhar sua mente. Seguinte a quê? Está lembrado? A unção que Maria fez, aquele jantar, lembra? No dia anterior, Jesus estava numa casa, foi oferecido um banquete, uma ceia para Jesus. Lázaro, que Jesus já havia ressuscitado, estava lá à mesa juntamente com Jesus. Uma das irmãs de Lázaro estava servindo, participando ali, servindo o jantar, que era quem? Marta. E a outra irmã de Lázaro havia ungido o Senhor Jesus com um perfume muito caro, né? Um perfume que, conforme nós mostramos, se fosse nos valores de hoje, seria mais ou menos quanto? Uns 10 mil reais. Então ela pegou todo aquele perfume e derramou em cima do Senhor Jesus Cristo, honrando o Senhor Jesus Cristo. Então isso foi na noite anterior. No dia seguinte, era exatamente o domingo, certo? E Jesus estava vindo de Betânia para Jerusalém. Havia em Jerusalém uma multidão que havia chegado para a festa da Páscoa. Jerusalém seria, naquela época, um pouco semelhante à nossa cidade aqui, Juazeiro do Norte, que tem suas festas religiosas. E que nessas festas religiosas vem gente de todo canto do Brasil, né? E já ouvi relatos de que muitas vezes chega a ter 500 mil, 700 mil pessoas de fora aqui em Juazeiro, nestas procissões, nessas comemorações, nestas romarias. Jerusalém também tinha suas festas religiosas, certo? Eram 5 festas durante o ano. A mais concorrida era a festa da Páscoa. E não vinha gente só do país de Israel. Vinha gente do mundo inteiro. Alguns relatos antigos chegam a dizer que em algumas destas festas, Jerusalém chegava a receber 2 milhões de peregrinos. Certo? É gente, né? 2 milhões de peregrinos chegavam em Jerusalém. Alguns, não em todas as ocasiões, mas em algumas ocasiões chegavam a ter 2 milhões de pessoas, peregrinos, de pessoas que iriam lá para o templo comemorar a sua fé em Deus. Nesse caso, eles tinham ido para a Páscoa. No capítulo 11, nos versos 55 e 56, nos é contado que alguns chegavam antes. Eles chegavam antes da Páscoa, para participar das cerimônias de purificação, para se purificarem e estarem prontos para celebrar a Páscoa. Então diz que eles chegaram, e eles estavam procurando Jesus. Mas lembra que nesse momento Jesus tinha se afastado para o deserto, porque a liderança dos judeus queria matá-lo, então ele tinha ido para o deserto. Agora ele veio para Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, uma pequena vila que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Chegou ali, teve o jantar em sua homenagem, descansou e no outro dia ele está indo para Jerusalém. E a notícia chega antes de Jesus.
Normalmente é assim, né? Dependendo do caso, a notícia chega antes. Então a notícia chegou antes. Olha, ele está vindo. E essa numerosa multidão que queria vê-lo, então foi ao encontro dele. E foi levando ramos de palmeira. A palmeira aqui a que ele se refere provavelmente é a tamareira, o pé que produz tâmaras, que havia muitos naquela região. Eles então cortavam os galhos, os ramos, e eles vão saudar o Senhor Jesus Cristo. Por que eles estão saudando com esses ramos de palmeiras, balançando ramos de palmeiras? Isso havia se tornado um costume dos judeus para celebrar vitórias desde o período entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, num período que houve uma liderança, uma família, a família dos Macabeus, que liderou o povo judeu contra os invasores e conquistou uma vitória e libertou aquele povo. E esse homem que veio trazendo esta vitória, ele foi saudado então com ramos de palmeiras. A partir daí se tornou um costume de saudar as pessoas e era um símbolo do nacionalismo judaico, se tornou um símbolo do nacionalismo judaico. Quando eles então iam para suas festas com essas palmeiras, eles estavam expressando suas expectativas de libertação, suas expectativas de uma nação livre, porque eles estavam dominados pelo Império Romano. Então, quando eles vão ao encontro de Jesus, com essas palmeiras, eles estão manifestando sua expectativa de que Jesus, como Messias, irá libertá-los do poder do Império Romano. Então eles estão saudando o Senhor Jesus Cristo, balançando aí as suas palmeiras como um vitorioso, um rei vitorioso que chega. Não apenas isso, mas eles começam a clamar, né? Além de saudar o Senhor Jesus Cristo com aqueles ramos de palmeiras, eles começam a saudar, Hosana! Essa é uma palavra, então, que vem do Antigo Testamento, uma palavra da língua do Antigo Testamento, da língua hebraica, e que significa, ó Senhor, salva-nos agora. O pedido aí por salvação está reproduzindo uma oração que foi feita no Salmo 118, versos 25 e 26. Eles estão então citando este salmo. Ó Senhor, salva-nos agora. A salvação que eles estão pedindo, dentro do contexto, não é a salvação dos pecados. É a salvação política, militar, a libertação do Império Romano. Eles estão vendo Jesus como esse Messias que está chegando e eles estão pedindo, ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, liberta-nos, traz a libertação, nos lidera aí para nos libertar do Império Romano e estabelecer o teu reino, estabelecer o reino davídico, o reino messiânico aqui. Purifica essa terra e faz instaurar o teu reino aqui. Nessa saudação e nesse clamor, eles confessam que Jesus é o Messias. Bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Então eles confessam isso. Que eles estão dizendo que o Senhor seja abençoado. Porque o Senhor está vindo em nome de Deus. Está vindo representando Deus. E porque o Senhor é aquele que vem em nome de Deus, o Senhor é o rei de Israel. O rei da nossa nação, o rei prometido, aquele rei então que foi prometido a Davi, que traria o reino eterno. Esta então é a saudação deles. Volte lá para o Salmo 118 e vamos ver os elementos messiânicos daquele salmo, para você perceber como eles têm entendido, ao citar o salmo, ao saudar Jesus, que eles têm entendido que Jesus é o Messias. O Salmo 118 é uma oração na qual o rei do reino passou por uma tribulação muito grande, uma perseguição, e foi liberto, e ele então está agradecendo a Deus.
Nos versos 22 e 23, você vai ter uma passagem que vai ser muito citada no Novo Testamento, que é uma passagem que aponta para o Messias. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Naquele contexto do Salmo, o rei ali do Antigo Testamento está dizendo, olha, os reinos deste mundo, as autoridades deste mundo, nos rejeitam, me rejeitaram. Acharam que eu não servia para a construção, era uma pedra, fui uma pedra rejeitada para a construção. Mas eu que fui uma pedra rejeitada para a construção, me tornei a pedra principal da construção. O rei, ao falar isto, né, ele não está falando somente de si, mas principalmente do rei futuro, do Messias que viria. E nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus Cristo uma vez citou esta passagem falando dele. Que quando ele chegou, a liderança religiosa o rejeitou, achou que ele não servia. Mas ele se tornou a pedra principal. E aí ele diz, esse é o dia que fez o Senhor, nos alegremos-nos nele. E aí no verso 25 você tem aquela frase. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Então, na língua em que o salmo foi escrito originalmente, como é esta frase? Ó, salva-nos, Senhor. Como é? Hosana, exatamente. Foi esta frase que aquela multidão citou. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, venha nos salvar. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. E aí, a segunda frase que eles citaram está no verso 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. A multidão cita este salmo, reconhecendo que Jesus é o Messias, aquele que pode salvar, aquele que foi prometido e o rei de Israel. Mas há um terceiro elemento aqui, que você vai ver no verso 27. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Então você percebe, neste salmo, vários elementos que estão se cumprindo na entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo. E a multidão reconhece isso. Está saudando o Senhor Jesus Cristo com aqueles ramos de palmeiras, está clamando que Ele salve e está dizendo, bendito o que vem em nome do Senhor. Está dizendo, esse aqui é o nosso Messias, o nosso rei, o rei de Israel, que Ele seja bendito. Jesus confirma e corrige essa expectativa. Jesus tanto confirma e ao mesmo tempo corrige essa expectativa. Como? Diz que ele conseguiu um jumentinho. João não nos conta como ele conseguiu, mas os outros evangelhos vão nos contar que ele mandou preparar um jumentinho, um jumento novo que nunca havia sido montado. E ele se assenta sobre o jumento e termina agora o resto da caminhada montado em um jumento. Por que que ele fez isso? João nos diz. Porque isso era mais uma das profecias, né? Segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que aí o teu rei vem, montado em um filho de jumento, em um jumentinho. Então Jesus assume o cumprimento da profecia. Confirma que ele é o Messias. Porque a profecia dizia o quê? O teu rei vem aí. Olhe, vejam, o teu rei está vindo aí. E está vindo como? Montado em um jumentinho. E foi o que Jesus mandou preparar. Prepare um jumentinho para mim, que eu vou montar nele e vou entrar em Jerusalém montado num jumento. Então Jesus está confirmando que ele é o Messias, sim. Eu sou o Messias, eu sou o rei. Mas ao mesmo tempo Jesus está
corrigindo. Ele entra montado em um jumento e não em um cavalo. E por que essa diferença? As guerras naquele tempo não eram feitas montadas em jumentos, eram feitas montadas em cavalos, certo? Tinha os cavalos para a guerra, certo? Sempre que um rei queria se tornar poderoso na guerra, o que ele fazia? Ele multiplicava o número de cavalos. Lembra de Salomão? Ele foi exatamente isso que ele fez. Lá em 1 Reis capítulo 4 mostra isso. Ele multiplicou seus números de cavalos. Ele queria estar preparado para a guerra. Isaías capítulo 31 fala do povo de Israel quando foi atacado pelo império da Assíria, que eles foram lá para o Egito para buscar os cavalos do Egito para se prepararem para a guerra. Então, era assim que um rei que estivesse indo para a batalha montaria em um cavalo. Mas ele não faz isso. Ele monta em um jumento. Ele está dizendo, eu sou o Messias. Mas não esse tipo de Messias que vocês estão esperando. Eu sou o Messias, mas eu não vim fazer guerra. Eu não vim libertar vocês do Império Romano. Não foi para essa guerra que eu vim. Ainda não. Por isso eu estou montado em um jumento, que era um animal que quando os reis montavam eram em tempos de paz. E quando João cita a profecia, ele faz uma junção de fato de dois textos do Antigo Testamento. Isaías 49, e isso era muito comum nas citações do Antigo Testamento. Eles juntavam duas, algumas vezes até três passagens numa citação só. Primeiro ele cita as duas primeiras palavras, não temas. Vem lá de Isaías 49. Quando é dito para o arauto que está proclamando as boas novas, que está proclamando a libertação para Jerusalém, que está dizendo que o tempo do exílio acabou e que Deus vai libertar o seu povo, ele diz, começa proclamando dizendo, não temas, não tenha medo. E João então pega essas duas palavras de Isaías 49 para dizer que é isso que Jesus estava representando ao montar no jumento. Dizendo, não tenham medo, o rei de vocês chegou. E aí ele complementa a citação com Zacarias, o livro de Zacarias, capítulo 9. E esse eu gostaria que você abrisse lá em Zacarias, capítulo 9. Nós leremos os versos 9 a 11. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em quem não havia água. Aqui nós temos uma promessa, uma profecia de Zacarias. E aqui ele diz, alegrem-se, porque o rei de vocês está vindo. E a profecia diz, ele não está vindo num carro de guerra, pelo contrário, os carros de guerra serão destruídos. Eles não estão vindo montado num cavalo para guerrear. Por quê? Os cavalos também serão destruídos. Ele está vindo montado em jumento. Ele está vindo de forma humilde. Ele não está vindo para realizar uma guerra. Ele está vindo para trazer paz. Um elemento então da profecia que João destaca quando Jesus monta no jumento é que ele veio como Messias, como rei de Israel, mas como um rei
humilde. Não veio para guerrear, não veio para usar a força, não veio para libertar o povo do domínio do Império Romano, não veio ainda para isso, mas como rei humilde, montado num jumentinho. Segundo lugar, ele não veio só para os judeus. O seu reino, como diz Zacarias. E é interessante que aqui em Zacarias, ele já está citando um salmo messiânico, o Salmo 72, verso 8. Nós temos aqui em João, uma intertextualidade de 3 textos, né? O Salmo de Zacarias e agora a citação de João, que foi prometido ao rei Davi lá no Salmo 72, verso 8, que o teu reino vai se espalhar no mundo inteiro. E Zacarias está dizendo isso. Ele vem de forma humilde, mas o seu reino vai dominar o mundo inteiro. Vai trazer paz a todas as nações. Mas um terceiro elemento que eu quero destacar é que ele veio por causa de uma aliança de sangue. Verso 11 aí de Zacarias 9. Um pacto que envolvia a morte. Um pacto que envolvia sangue. Essa vinda do rei humilde para trazer paz, para não guerrear, mas ele veio também para dar a sua vida, para derramar o seu sangue. Ao mesmo tempo que Jesus confirma para aquela multidão que ele é o Messias, ele também corrige. Algo que ele já vinha fazendo com os seus discípulos. Desde que Pedro declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus vinha dizendo para os seus discípulos, olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. E se você tem lido, especialmente nesses dias que a gente está fazendo a leitura e a audição do Novo Testamento, várias vezes é dito que os discípulos não entendiam isso, não compreendiam isso. Como é que pode? Ele é o Messias, ele vem para reinar, ele vem para nos liderar numa revolta, numa guerra contra o Império Romano, para vencer estes pagãos e estabelecer o reino. Então quando Jesus falava que ele ia ser preso, que ele ia morrer, batia e voltava. Eles não entendiam, porque na mente deles, o Messias ia ficar para sempre, não ia morrer. Que história é essa de um Messias que vai ser preso, vai perder? O Messias que vai perder? Não! O Messias vai ser o rei vitorioso. Da mesma maneira, voltando lá para João capítulo 12, o que João nos diz aqui? Que seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Eles não entenderam isso. Quando eles veem Jesus, tá, agora esse é o momento, a entrada triunfal. E você vai percebendo vários elementos, você que tem conhecimento da história dos evangelhos, que quando eles vão se aproximando de Jerusalém, um outro evangelho diz que parecia para os discípulos que o reino de Deus haveria de se manifestar. Os discípulos estão, pronto, é agora. Vai ser agora. A gente está seguindo esse homem desde a Galileia e o momento chegou. Tanto é que 2 dos seus discípulos resolvem fazer um pedido, né? Qual é o pedido? Quando chegar, quando o Senhor for rei, a gente só quer uma coisa. Certo? Um ser o primeiro-ministro e o outro o presidente do Banco Central. Só isso que a gente quer. A gente não quer mais nada não, certo? A gente quer os principais cargos. Por quê? E é interessante, irmãos, que uma vez eles fazem esse pedido depois que Jesus disse que ele ia morrer. Isso significa o quê? Não entenderam. Não estavam entendendo. Eles acreditavam que Jesus era o Messias. Mas o Messias segundo a compreensão deles. Por isso que João diz, a princípio seus discípulos não entenderam. Quando é que os discípulos foram entender? Quando Jesus foi glorificado. Somente depois da cruz, sepultamento, ressurreição
e subido ao céu, é que os discípulos... Agora a gente entendeu porque ele montou numa jumentinha e não num cavalo. Agora, e isso estava até escrito, olha. Estava lá em Zacarias e a gente nem conseguia lembrar. Mas agora a gente entende. O Evangelho só é compreendido à luz da cruz e da ressurreição. Se você segue Jesus pensando apenas nos milagres que ele realizou e que pode realizar, você também não entendeu o Evangelho. Se você segue Jesus por causa dos belos ensinos de Jesus, como o Sermão do Monte, como o amor aos inimigos, como o perdão, se você segue Jesus só por causa dos ensinos, você também não entendeu o Evangelho. O Evangelho só faz sentido com a cruz e a ressurreição. Sem isso, você não entendeu o Evangelho. O Jesus que você segue não é o Jesus Messias conforme ele veio. Eu quero enfatizar bem isso. Se no seu seguir a Jesus não há espaço central para a cruz e a ressurreição, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o Evangelho. O Evangelho tem como centro que Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Esse é o centro do Evangelho. Os milagres de Jesus foi para autenticar a sua morte. Se Jesus tivesse vindo a esse mundo e tivesse feito todos os milagres que ele fez, e até mais, e não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, o que seria de mim e de você? Perdidos! O problema do nosso pecado não tinha sido resolvido. Se Jesus tivesse vindo a este mundo e ensinado tudo o que ele ensinou, e até mais, e não tivesse morrido e ressuscitado, o que seria de nós? Perdidos. O que valida a obra de Jesus, milagres e ensinos, foi a sua morte expiatória na cruz e a ressurreição. Isto é Evangelho. Isto é Evangelho. Seguir o Jesus que morreu crucificado por causa dos nossos pecados e ressuscitou. Isto é Evangelho. Se a ficha não caiu para você quanto a isso, se isso não é central em sua fé, você não entendeu o Evangelho. Se o cristianismo é para você uma religião que me ajuda a viver melhor nesse mundo, só isso. Uma religião que melhora as coisas na minha família. Uma religião que me ensina a tratar outras pessoas. Uma religião que tem ensinos que cura ou alivia os meus traumas psicológicos. Se o cristianismo é só isso para você, você não entendeu o Evangelho. Você está ganhando um bocado de coisa boa, entende? Você está ganhando um bocado de coisa boa. Talvez está criando seus filhos bem, segundo os princípios do cristianismo.
está educando bem sua família, está sabendo tratar as outras pessoas e por estar até se dando bem socialmente na vida. Talvez tenha aprendido certos princípios econômicos que a Bíblia tem e você está até se dando bem nisso. Mas só aqui você está se dando bem. Só aqui. Quando partir daqui para lá, não vai se dar bem não. Porque você não está seguindo o Evangelho. O Evangelho inclui de modo central a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então os discípulos só vão entender depois disso, certo? Aí eles lembraram-se de todo aquele episódio, lembraram do que estava escrito, lembraram do que havia acontecido com Jesus. E aí eles puderam saber que desta vez Jesus veio para Jerusalém, ou Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho. Mas vai ter um dia em que ele virá para Jerusalém montado em um cavalo. Quem estava na escola dominical hoje está lembrado do texto? Apocalipse 19. Abra lá. Apocalipse 19. Versos 11 a 15. Aqui João, o mesmo autor do Evangelho, escreve o livro de Apocalipse. Essa palavra significa revelação. E ele tem visão do futuro, do que ainda vai acontecer. E ele diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Agora ele vem para a guerra. Agora ele vem montado em um cavalo. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas, muitas coroas, mostrando que ele é rei. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. O mesmo verbo que João 1 fala. Que veio para revelar Deus, e que em sua primeira vinda entrou em Jerusalém montado num jumento. Agora vem, montado num cavalo branco. E veja o verso 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aquele rei que um dia veio humilde, num jumentinho, anunciando o evangelho da paz, que ainda hoje está sendo anunciado. Um dia voltará, montado em um cavalo. Os olhos como chama de fogo. Saindo de sua boca uma espada, a palavra, que dessa vez anuncia não salvação, mas juízo. Trazendo a justiça contra todos aqueles que persistiram em ficar contra ele. Ele um dia voltará. Não mais montado num jumento, e sim num cavalo. O rei vitorioso vencerá os seus inimigos, e aí sim instalará um reino terrestre neste mundo. Mas naquela primeira vinda, ele era o Messias, sim. Ele cumpriu as profecias, mas era o Messias que veio humilde para morrer, para sofrer. Mas a segunda evidência, voltando a João capítulo 12, é que Jesus realizou sinais que evidenciavam que ele é o Messias. Então no verso 17 fala de uma outra multidão. Aqui nós temos dois grandes grupos. Uma multidão
que estava em Jerusalém, ansiosa querendo conhecer Jesus, que tinha vindo de fora para a festa, e uma multidão, essa outra que aparece no verso 17, era aquela multidão que havia estado com ele aí uns 2 meses antes, 2 ou 3 meses antes, quando ele ressuscitou Lázaro. Aquela multidão que morava em Jerusalém e que foi até Betânia confortar Marta e Maria por causa da morte de Lázaro. Aquela multidão viu quando ele chegou no túmulo e Lázaro já enterrado há 4 dias, ele disse: Lázaro, vem para fora. E aquela multidão viu Lázaro se levantar e pular todo envolto em faixas, e viu desenrolar as faixas, e viu Lázaro vivo. Aquela multidão ficou impactada com esse sinal, com esse milagre, e começou a testemunhar, a anunciar, a dar testemunho. Olha, esse homem aí é o Messias mesmo, esse homem é poderoso. Olha, ele ressuscitou um que estava morto há 4 dias, já estava lá dentro do túmulo, a pedra, o corpo já estava em decomposição, já cheirava mal, e ele ressuscitou. Ele é o Messias, porque um homem que faz isso tem poder para ser o Messias, tem poder para nos liderar e nos libertar do Império Romano. Essa multidão então dava testemunho de Jesus. E é por causa do testemunho dessa multidão que aquela outra multidão que tinha vindo de fora saiu ao encontro de Jesus. Esse é outro tema que João várias vezes coloca no seu evangelho. O poder do testemunho. Desde o início ele vem dizendo isso. Os primeiros discípulos que seguiram a Jesus, seguiram por causa do testemunho de quem? João Batista. Aí aqueles 2 que seguiram a Jesus, um deles era André. E ele testemunhou para quem? Para seu irmão Pedro. E Pedro passou a seguir Jesus. O outro foi Filipe. E Filipe falou para quem? Natanael, que passou a seguir Jesus. João já vem batendo, esse é um dos, a gente pode chamar um dos subtemas dele, sobre o poder do testemunho. O poder de contar o que você viu, de contar a sua experiência, de contar o seu encontro com Jesus, de contar o que Jesus fez na sua vida. E aí está essa multidão, aqueles que haviam visto, passaram a contar para outros. E foi porque eles contaram para outros que toda essa multidão agora vem e sauda Jesus na entrada triunfal. Eles ainda têm um conceito errado de Messias. Eles vão ficar frustrados, porque Jesus vai entrar em Jerusalém e não vai instalar o reino. Mas a verdade aqui que fica clara é o poder do testemunho. O poder de testemunhar. O poder de falar. E lembra que o Senhor Jesus Cristo, na oração que ele vai fazer, que João vai narrar no capítulo 17, como ele disse que as pessoas do futuro iriam crer nele? Pelo testemunho, pela proclamação dos primeiros discípulos. E o que João está fazendo, escrevendo? Dando um testemunho. O que a gente está fazendo? Pregando hoje à noite. Dando um testemunho. O que essa igreja tem feito e deve continuar fazendo? Dando um testemunho. O que é dar um testemunho? É pregar esse evangelho. É anunciar o que Jesus fez. É anunciar quem Jesus é contar para outras pessoas. E é o que eu e você devemos fazer no nosso dia a dia. Certo? É contar isso, é anunciar isso. O que Jesus fez? O evangelho que ele trouxe, a salvação que ele trouxe. Mas é interessante também que, para aqueles que não querem crer, nenhuma profecia cumprida e nenhum sinal realizado é suficiente. Veja aí o último verso dessa parte, o 19. Os fariseus se reúnem e dizem o quê? Ó, não está adiantando nada o que a gente está fazendo. Eles estavam tomando providências para diminuir o impacto de Jesus. Estava adiantando alguma coisa? Não. Agora esses fariseus, eles conheciam as escrituras?
Conheciam? Conheciam Zacarias 9:9, que o Messias viria entrado num jumentinho? Eles conheciam? Viram Jesus entrar num jumentinho? Viram? Conheciam Salmo 118? Conheciam? Conheciam. Eles sabiam que Jesus ressuscitara Lázaro? Eles sabiam disso? Sabiam. Eles chegaram a ver Lázaro? Alguns deles sim. Eles creram? Não. Para quem não quer crer, nenhuma evidência serve. Se você não quer seguir a Cristo, se você não quer mudar de vida, se um anjo for enviado e falar para você, você ainda vai achar que é mentira. Se você não quer crer em Cristo, porque não quer mudar sua vida, não quer deixar os seus pecados, não adianta nenhuma evidência, não adianta profecia cumprida, não adianta sinal miraculoso, não adianta. Você não vai crer. E aqui está um exemplo. Eles não queriam mudar de vida. Eles gostavam do status deles. Eles estavam com medo que Jesus causasse uma convulsão ali e que o Império Romano chegasse e tomasse o poder que estava na mão dos fariseus. Eles queriam continuar com a sua vida, com a sua situação. Então Jesus fez milagres, poderia ter feito o dobro de milagres. Jesus cumpriu profecias, poderia ter cumprido o dobro de profecias, e mesmo assim, eles não iriam crer. Isso nos lembra da história que Jesus contou de um outro Lázaro. O rico e Lázaro. Estão lembrados? De um outro Lázaro que morreu e foi para o céu, e um rico que morreu e foi para o inferno. E lá no inferno o rico estava sofrendo muito. Ele faz dois pedidos. O primeiro de Lázaro ir lá e molhar, colocar um pouco d'água em sua língua, porque ele já não aguentava mais. E o segundo foi: Pai Abraão, manda Lázaro, eu tenho 5 irmãos. E eles vivem do mesmo jeito que eu vivi. E sabe o que vai acontecer com eles? Se eles estão vivendo do mesmo jeito que eu vivi, para onde eles vêm? Para onde eu estou. Pai Abraão, manda Lázaro lá falar com eles, para eles se arrependerem e não virem para cá. Aí Pai Abraão responde o quê? Eles têm Moisés e os profetas. Isso é, eles têm a palavra. A palavra escrita. Está lá na mão deles. Eles têm a Bíblia. Não, Pai Abraão, eles já sabem como é. Eles não creem muito na Bíblia. Mas se alguém ressuscitar dentre os mortos e for lá, aí eles vão crer. Aí o que Pai Abraão responde? Se não crê na Bíblia, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, também não vão crer. Para quem quer continuar nos seus pecados, a evidência não é suficiente. Lembre disso. Se você recusa crer em Cristo, não é porque falta provas. Saia convicto disso aqui hoje à noite. Se você não crê em Cristo, não é porque lhe falta provas. É porque você não quer deixar os seus pecados. Seja honesto, pelo menos, e admita isso. Eu não sigo a Cristo, não é porque nunca me deram provas, não. Eu não sigo a Cristo é porque eu gosto da minha vida de pecado. E não quero mudar de vida. É por isso que eu não sigo a Cristo. Vá para o inferno, pelo menos com honestidade. Caminhe para lá. Não estou dizendo ir no sentido de que vá, mas que você caminhe para lá, pelo menos tendo sua consciência clara de que você está indo. Não é porque não lhe foram dadas razões, evidências ou provas. Mas é porque você gosta de uma vida longe de Deus. Você gosta dos seus vícios.
Você gosta do seu egoísmo. Você gosta do seu pecado. E você não está disposto a mudar de vida. Então você fica inventando razões. Mas hoje à noite saia convicto daqui. Convicto. De que não é por falta de provas que você deixou de seguir a Cristo. Não foi por falta de provas. E aí, João termina esse texto, essa parte, com uma ironia. Eis aí, os fariseus dizem, eis aí vai o mundo atrás dele. Evidentemente que quando os fariseus disseram isso, eis aí vai o mundo atrás dele, o que significaria mundo para eles ali? Aquelas pessoas, aquela multidão. Mas lembra que João está escrevendo 60 anos depois. E é como se João dissesse, e eles acertaram. E eles acertaram. Eis aí o mundo seguindo a Cristo. Eis aí uma multidão seguindo a Cristo. Aquele evangelho que começa lá em Jerusalém, num cantinho do mundo. Quando João escreveu o livro, já tinha se espalhado por todo o Império Romano. Sem querer, os fariseus acertaram. Ainda hoje, há uma multidão, há um mundo de pessoas seguindo a Cristo, indo atrás de Cristo. Jesus evidenciou que ele é o Messias prometido. Não há desculpas para não crer. Agora, ele não se encaixa em nossas expectativas. Não é Jesus que se encaixa no meu jeito, na minha fé, no que eu espero. Sou eu que tenho que me encaixar, que me adequar aos seus ensinos. Sou eu que tenho que me curvar. Se você espera de Jesus, espera ter em Jesus um milagreiro, que curará todas as suas enfermidades, e apenas isto, você ficará frustrado com ele. Se você espera de Jesus um solucionador dos seus problemas, que vai afastar e resolver todos os infortúnios da tua vida, se você espera isso dele, você vai ficar decepcionado com ele. Se você espera em Jesus um psicólogo, que curará você de todas as angústias da tua alma, trazendo uma vida mais livre e mais leve, você vai se decepcionar com ele. Se você espera em Jesus um terapeuta familiar, que vai resolver os teus problemas conjugais e familiares, e te ajudar a conviver bem com todas as pessoas, você vai se decepcionar com Jesus. Mas se você espera um Jesus Deus, Filho de Deus, que se encarnou, especialmente para morrer na cruz, fazendo uma expiação, pagando a penalidade que os meus e os seus pecados merecem, pagando pelos pecados do seu povo, você terá a vida eterna com Jesus. Se você vê em Jesus o Senhor, que ressuscitou, que venceu a morte, que foi ao céu e está à direita de Deus, e um dia voltará para estabelecer o reino e trazer vida eterna aos que o seguem, você terá muita alegria e vida eterna com Jesus. Se você espera em Jesus, aquele que ama o seu povo, que deu sua vida pelo seu povo, e que está conduzindo o seu povo à santidade, através do discipulado e da disciplina. Muitas vezes a disciplina dolorida, mas você se submete a isso. Você desfrutará de alegria eterna com Jesus. Se você crê que Jesus é o juiz, aquele que um dia sofreu a ira de Deus sobre ele, mas que um dia voltará para trazer a ira de Deus sobre aqueles que o rejeitam, se é esse o Jesus que você crê, você será livre desta ira, porque ele suportou essa ira na cruz por você.
Aquela multidão, alguns deles, poucos dias depois, estavam gritando: crucificam, crucificam. Foi uma fé de entusiasmo. Foi uma fé de momento. Foi uma fé com expectativas erradas. Mas não por falta de provas, não por falta de evidências. Que a nossa fé em Jesus Cristo seja uma fé dirigida por Ele e não por nossas expectativas. Amém.